das perguntas que as pessoas fazem muito é se elas podem jogar cartas, fazer a leitura das cartas ciganas, o tarô de Marcelle, como é conhecido, a famosa carta cigana. E algumas pessoas pregam por aí que é necessário se ter o famoso axé de carta, que é necessário passar por um ritual, que tem que frequentar aí uma casa de quimbanda ou de umbanda para fazer alguns preceitos religiosos para depois poder jogar e fazer a leitura das cartas. Bom, gente, vou contar uma história para vocês que eu acompanhei muito de perto. Não é a única que eu sei a respeito disso, sei várias. Mas essa ficou muito famosa. Eu não vou citar onde aconteceu e não vou citar datas nem nomes, porque o simples fato de eu contar essa história, eu tenho certeza que muitas pessoas vão saber de quem eu estou falando. Foi mais ou menos, já faz alguns anos, mais ou menos eu vou citar a data, já faz alguns anos, uma pessoa me procurou, dizendo que tinha uma pessoa ligada a ela, que jogava cartas, fazia alguns atendimentos, tinha muito movimento para jogo de cartas, e que ela também recebia uma entidade, que era um caboclo, de umbanda, e que ela estava começando a tocar a sessão, mas que ela não tinha noção nenhuma do que ela estava fazendo. Que tudo que ela estava fazendo era por determinação dessa entidade que apareceu lá e disse para ela que ela tinha que seguir uma vida espiritual. Assim. Então ela começou a tocar a sessão, né, propriamente dita. Em seguida apareceu uma pombagira, depois apareceu um Exu, mas ela não tinha passado ritual nenhum, ela não tinha sido iniciada na casa de ninguém, simplesmente as entidades começaram a chegar e ela começou a trabalhar, mas ela já jogava carta há muito tempo. Então, me convidaram para ir lá conhecer ela, eu fui. E ela pediu que eu ensinasse a ela algumas coisas, né, sobre a religião, porque ela não tinha noção. Gente, sabe que uma pessoa que não tem noção nenhuma, ela não tinha noção nenhuma, nada, absolutamente nada. Se dissesse para ela ter que fazer uma frente, uma oferenda aí para o orixá, para o caboclo tal, ela não sabia, não sabia acender vela. Sabia as poucas coisas que ela sabia, foram coisas que as entidades foram dizendo para os filhos da casa. Ela já tinha até filhos, sem nunca ter lavado uma cabeça. A casa estava cheia de gente, ela tinha muito movimento. Mas ela não tinha nem ritual, ela não sabia como fazer um ritual. Então eu fui para lá, fiquei 3 ou 4 dias lá, não recordo bem. Terminei lavando a cabeça dela para um bando. Mostrei enquanto fazia, expliquei para ela como é que fazia, para os preceitos todos. Enfim, fui mostrando para ela como é que ela iria começar a corrente dela, porque ela tinha uma corrente formada e as pessoas não tinham segurança nenhuma. Eles usavam guias, tudo, guias que eles compravam e botavam as guias. Então eu fui ensinar aquelas coisas básicas que ela teria que aprender. Ela se tornou, dessa forma, ela vem a se tornar minha filha, né? Isso é no culto de Umbanda, tá? Porque isso já faz tempo. E ela ficou sendo minha filha. E isso foi momentâneo, porque eu fiz isso para que ela tivesse segurança até que ela encontrasse uma outra pessoa. E indiquei 2 pessoas para ela. Não sei, não posso dizer ao certo se ela passou para a mão dessas pessoas. Não tenho certeza, porque eu perdi o contato. Faz muito tempo isso. Mas o que eu vou contar para vocês é o fato das cartas. Eu só mostrei isso para que vocês entendam que ela já jogava carta e ela não sabia nada. Nada, absolutamente nada. Sumiu uma pessoa,
um pai de santo desapareceu próximo da cidade dela. O pai de santo morava sozinho, a casa é muito grande, tinha muitos filhos, mas ele viajava muito. Ele era uma pessoa, ele era de Xangô, de Aganju, né? Assim como eu. Então o filho de Aganju sabe como é que é, né? De repente desaparece, some, fecha a casa e desaparece. Fica lá uma semana viajando, 2 semanas, e daqui a pouco volta. E quando volta ainda engrossa com os filhos, saber se eles foram lá visitar, foram bater cabeça lá no quarto santo. Sabe como é que é? Quem já teve irmão de filho de Aganju sabe como é que é. E ele sumiu, desapareceu. Em uma semana, ninguém deu falta, era normal ele viajar, ainda mais que era a época, quando ele desapareceu, era época de carnaval, e ele gostava muito de carnaval. Só que passou-se 10 dias e nada. Notícia, o pai de santo não aparecia, foram até a delegacia, deram parte que ele havia desaparecido. A polícia começa a investigar. E aí os filhos da casa começaram a procurar um pai de santo, o outro, um dizia que enxergava ele tomando cerveja num bar, não sei aonde, outro dizia que ele tinha tirado férias, estava fugindo dos filhos, alguns disseram que ele estava hospitalizado, um disse que ele morreu. Mas ninguém dizia coisa com coisa. Um dos filhos deste pai de santo, que desapareceu, trabalhava num salão de beleza. E está lá atendendo uma senhora. E eles estavam conversando sobre religião, algumas coisas, e ele comentou que ele também era de religião, e que até estava passando por um problema que o pai de santo havia desaparecido. E essa senhora que estava sendo atendida disse, olha, eu conheço uma cartomante muito boa, e se eu fosse você, eu ia lá. O cara conversou com mais um filho da casa e eles foram até esta senhora para jogar. Já meio desacreditados, se vocês querem saber. Eu sei que eu conheci a história bem de perto, tá? E quando chegaram lá, ela jogou as cartas. Abriu lá e disse, olha, o pai de santo de vocês morreu. E eu vejo água, aonde ele mora tem rio perto, uma lagoa, um valo, que seja. E vocês procurarem lá, próximo à casa dele, e no final, ela disse exatamente isso, no final de uma rua eu vejo água, provavelmente um rio, e ali por aquela região vocês vão encontrar a carteira dele, e o corpo dele está um pouquinho abaixo, que não tem, por isso que ninguém acha. O corpo dele desceu o rio e trancou nos galhos, numa parte desabitada ali, e o corpo dele está ali. A princípio as pessoas saíram de lá meio descrentes daquilo, acharam meio fantasioso. Mas foram até a polícia e disseram, olha, o senhor acredita ou não, mas a gente foi numa vidente assim. Ela disse, a polícia estava procurando. Resolveram ir até aonde eles acreditavam que pudesse ser o local que ela descreveu. Primeiro dia não encontraram, mas a polícia ficou fazendo procuras por ali e encontraram a carteira. E aí deram credibilidade a ela e desceram o rio, os bombeiros desceram o rio. Gente, essa história foi muito comentada, tá? Depois eu comento com vocês isso. E desceram o rio e encontraram o corpo preso em umas árvores, uns galhos de árvores que tinham no rio. E fizeram lá os rituais. Eu estou atendendo na cidade de Santa Maria, fui lá atender uma pessoa, e fui atender na casa de um religioso, era um religioso que me convidou para atender lá. Eu fui lá, fiquei uns dias lá, e nós conversávamos a respeito desses casos, e aí, enquanto a gente conversava de coisas de religião, casos de religião, ela me ligou
me perguntando a respeito, eu não recordo o que era alguma coisa que ela ia fazer, uma frente, alguma coisa, e ela me ligou para saber como é que ela deveria proceder. E aí eu falei o nome dela, né, mãe fulana e tal. E um cara que estava na mesa, depois que eu conversei com ela, disse, Bruxo, essa senhora por acaso não é a mãe fulana assim, assim? Eu digo, é. Ele disse, ela é sua filha? Eu digo, olha, não é bem minha filha, cara. Eu fiz algumas coisas, alguns preceitos para ela, até indiquei ela a outras pessoas que eu não posso cuidar. Então, nem sei se ela é minha filha ainda, mas ela chegou a ser porque eu fiz a primeira obrigação dela, fui eu que fiz. E eu disse, esta senhora, eu era filho de um pai de santo e ele morreu, ele foi assassinado. Eu digo, eu sei da história. Aí ele me contou que e não foi ele que foi até ela para jogar, mas foi o irmão dele. Então ele tinha muita admiração por ela. Então eu estou contando essa história para vocês, para que vocês entendam que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ela tinha uma evidência muito forte e a carta simplesmente era instrumento para que ela conseguisse se ligar, fazer a visualização das coisas que ela conseguia. Eu não sei qual é a forma que ela via, não me pergunte isso que eu não sei, nunca perguntei para ela. E nunca joguei com ela também. Tinha até medo de jogar com ela. Na verdade eu não gosto muito dessas coisas de lá o cara dizer para mim que vai acontecer, isso eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vivo todos os dias como se fosse o último. É assim que eu vivo. Hoje é o último dia. Quando eu acordo de manhã, dou um abraço ao meu filho, hoje é o último dia. Eu vou viver intensamente aquele dia. Da forma que eu puder. Tá? Então eu não gosto e não quero saber o que vai acontecer amanhã. Até porque contar com a alegria que pode não vir e contar com uma tristeza que poderá vir. Eu não vou contar com uma coisa antes. Eu não vou chorar um dia antes. Não tem lógica chorar uma perda de alguma coisa um dia antes. Não tem lógica isso. Mas tu podia te preparar. Ninguém está preparado para uma desgraça. Ninguém. Por mais que você saiba, você não vai querer acreditar. É bom para dar esperança? É bom, mas para mim, particularmente para mim, gente, não quero. Então eu nunca joguei com ela. Até depois eu vou contar uma história, se eu lembrar no final da história, eu vou contar uma história de um caboclo que tinha numa terreira, que nós entramos numa fila e eu e um outro pai de santo, o pai B do Bará, nós saímos da fila quando nós vimos a altura com o que o caboclo falava. Depois eu conto você. Mas aí foi o seguinte, então, gente, ela não tinha obrigação nenhuma, não tinha feito ritual nenhum, e ela já tinha evidência, já tinha, cara. Então, é necessário, você que joga carta, é necessário entrar para uma casa de religião, é necessário... Isso não é necessário. Até porque, gente, o jogo de cartas ciganas, esse tipo de oráculo, é muito mais antigo que essas tradições que estão aí hoje. Muito mais antigo. Se nós pegarmos a Umbanda, por exemplo, a Umbanda como religião, não como manifestação. Como manifestação a gente pode usar 2000 anos como manifestação. Nós podemos até usar, porque era um espírito que se manifestava, não tinha que se manifestar. Bom, isso nós podemos usar o tempo que nós quisermos. Mas como religião, é 100 e poucos anos. É 1908 que é fundada a primeira casa, a primeira tenda, né? A primeira tenda é fundada em 1908. E dali para frente é que é religião organizada. Antes disso não é religião, é manifestação. As pessoas discutem muito isso. Mas a Umbanda já existia. Não como existe. Na verdade, como foi fundada, nem existe mais. Talvez exista ainda até 2010. Em 2010 faleceu a filha do Zé de Moraes, a Zilmeia, se não me engano o nome dela, faleceu em 2010 e as pessoas nem comentaram isso. A pessoa que irrita as coisas às vezes é que as pessoas são de Umbanda e nem sabem de onde a religião saiu. A casa foi demolida em 2000, a primeira casa de Umbanda foi demolida em 2011, se não me engano em 2011, onde era a tenda Nossa Senhora da Piedade original, a primeira casa, foi demolida em 2011, se não me engano. Parece que foi. Ninguém soube, ninguém deu essa notícia, ninguém sabia de nada.
Uma vergonha isso para a cultura nacional, não só religiosa. Tá? Para a história desse país. A casa onde foi fundada uma religião, a única religião considerada brasileira, foi demolida para construir um supermercado em cima. A prefeita da cidade, para que você... nada, talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha. Era evangélica. Mandou destruir, derrubar a casa que deveria sido conservado pelo patrimônio histórico desse país. Mas esse país não tem lembrança do seu passado. O país não quer guardar essas lembranças. Não tem interesse nenhum. A cultura nesse país é um lixo. A cultura nesse país é um lixo. Desculpa. Mas então, a Umbanda como existe hoje não é como foi determinada pelo caboclo do Zé de Moraes, que é o caboclo das 7 encruzilhadas. Até porque quando a Umbanda começou era em sessão de mesa, totalmente diferente do que existe hoje. E se vocês quiserem pegar a Quimbanda como existe hoje, e basear uma data como religião, instituída como religião, é 1935. Tá? Bruno, de onde é que tirou essa data? Eu tirei essa data, gente, porque assim, ó, em 1908, o Zélio funda a tenda Nossa Senhora da Piedade. Em 1916, por determinação da entidade, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, é necessário abrir, por determinação dele, é necessário abrir mais 7 tendas para difundir a Umbanda. Nessas 7 tendas, a última delas, as duas últimas, que é a tenda São Jerônimo e a tenda São Jorge, uma delas, eu não tenho certeza se é a São Jorge ou a São Jerônimo, começa a fazer gira de Exu, que até então não existia. Tá? O Exu vinha em final de sessão, de trabalho, de gira, para fazer limpeza. Mas não havia um espaço para que ele fizesse atendimento. Não existia um dia da semana, ou do mês, que seja lá de 15 dias, não sei. Não existia isso. Não havia um trabalho somente para o Exu. Também não havia, até 1908, até 1916, não havia tambor, não havia essas roupas brilhosas que existem hoje, não havia nada disso. Não havia jogo de cartas, não havia isso. Isso tudo foi trazido para a Umbanda gradativamente. Hoje você chega no caso de Umbanda, tem pirâmides, tem influência de todas as religiões. A Umbanda é muito rica por causa disso, porque ela traz muita coisa, ela aceita muita coisa. Todas as religiões, a Umbanda ainda é uma religião em formação. Uma religião com 110, 120 anos ainda é uma religião em formação. Por isso que existe tanta discussão. Às vezes as pessoas dizem, mas na minha casa faz assim, na sua casa faz assado, mas antigamente era assim, agora você faz... Por quê? Porque a religião ainda não firmou ainda. Ainda não, ela vai crescer um pouco mais ainda. Ainda vai crescer mais. Por quê? Porque não se mudou. Tanto é que se você vai de uma casa para outra é diferente. Ainda não conseguiu um ritual padrão, não existe um ritual padrão na Umbanda. Tá? E a Quimbanda é a mesma coisa. A Quimbanda é a mesma coisa. A Quimbanda existia manifestação de Exus, existia manifestação de outros espíritos que hoje se manifestam na Umbanda antes de 1935. É claro que existia, gente. Existia manifestação em vários locais do mundo, na África inclusive existia o culto à ancestralidade, tá? Então, eu não estou dizendo aqui que a Quimbanda foi inventada, não. A Quimbanda como religião institucional, da forma que ela está, com doutrina, com algumas regras, ela se torna religião em 1935, da forma que nós vemos hoje. Tá? Existiam manifestações antes, existia, mas ninguém disse, antes de 1935 não dizia, vai ter uma gira lá na minha casa. Não existiam esses termos. Não existia, esse culto não existia. Você falasse em Quimbanda, ninguém sabia o que era. Não existia. É só de 1935, quando a casa, que eu não sei se é São Jerônimo ou se é São Jorge, não recordo bem isso. Tá? Eu fiz um trabalho sobre Umbanda na internet há uns anos atrás, não sei nem se ainda está, que fala sobre isso. Então é a partir dessa data que começa. Tá? E o jogo de cartas ele foi inserido. O que é necessário para o famoso axé
é necessário para para o oráculo de Búzios. Aí sim. Infelizmente, hoje já existem cursos online na internet de jogo de búzios. Aí é absurdo. Agora, se você ensinar alguém a jogar carta, não tem problema nenhum. A pessoa não precisa passar por nenhum ritual. É necessário conhecer alguns rituais para a segurança? Sim, é bom, é maravilhoso você colocar alguns preceitos na sala onde você joga, purificar o ambiente. Mas isso você aprende com o tempo. Se não aprender por bem, vai aprender por mal. Mas vai ter que aprender. Tá? Mas não é necessário estar na mão de um pai de santo ou de um mestre que não é necessário, isso não é necessário. E não é porque você passou por um ritual que no outro dia vai estar jogando carta. Tá? Quem nunca passou por um ritual, de repente eu entrego um baralho e a pessoa sai jogando no outro dia. E talvez aquele que esteja dentro de uma casa de religião há muitos anos, que entrega o baralho e a pessoa não consegue jogar. Tá bom? Meu abraço a todos vocês. Espero ter ajudado e não complicado, tá bom? Um abraço a todos.